Bom, pessoal, estamos começando mais uma edição do nosso programa Pé na África e hoje eu fui surpreendido pela produção da TV Mundi. Depois eu vou ter uma conversinha com essa produção, mas hoje vai ser um programa extremamente diferente porque nesse exato momento eu fiquei sabendo que o entrevistador vai virar um entrevistado. Então nós vamos ver o que vai acontecer, tá? Então o tema de hoje, pelo que eu entendi, acho que é Bokassa Kabengele. E o entrevistador, né, que vai carregar essa surpresa que fizeram para mim, vai ser o meu irmão Kolela Kabengele. Olá, tudo bom? Eu sou Kolela Kabengele, sou irmão do Bokassa, né? Uma grande pessoa, um dos amores da minha vida, e eu vou ter esse prazer de compartilhar esses minutos valiosos com ele. Bom, vamos lá, estou pronto, quero ver o que vocês aprontaram para mim, vai. Vamos lá, atire-se, Kolela. Bom, vamos ver. Vamos falar um pouquinho aí da sua vida e da sua carreira, né? Então vamos começar do comecinho da história, né? E vamos falar um pouco de você. Então vamos lá, tem umas bombinhas aí para você, então você vai ter que segurar o rojão aí. Atira aí. Então, vamos começar. Como foi a sua infância? Bom, pessoal, a minha infância. Bom, para quem não sabe, nós viemos da República do Congo, né? Que é o centro-sul da África. Chegamos no Brasil, eu cheguei no Brasil aos 10 anos de idade, né? Aqui eu não tenho nem como mentir, porque meu irmão está aqui para comprovar toda a história. Eu tive uma infância no continente africano. Eu e o Kolela, que somos uma escadinha, nascemos na Bélgica, em Bruxelas, onde papai e mamãe Yombo Massanga, né? Minha mãe de sangue. Hoje eu tenho uma segunda mãe que é brasileira. E o papai Kabengele Munanga, que em breve trarei o papai para fazer uma entrevista aqui, que é um dos maiores intelectuais em antropologia e etnologia no Brasil, porque também não no mundo. Tivemos uma infância difícil, uma infância num país que hoje tem vários problemas, mas num continente, um país que fica num continente que é maravilhoso, que é a berço da civilização humana. Mas, como qualquer criança africana, eu posso dizer que, independente dos problemas, né, posso testemunhar isso porque, pela TV Mundi, recentemente eu fui para a África, né, Angola e Moçambique. Tivemos uma infância muito gostosa, independente das dificuldades de vida, etc. e tal. Brincamos muito, subimos em árvores. Eu construí todos os alicerces que me conduzem hoje dentro da minha compreensão como ser humano adulto que mantém a sua criança africana muito bem viva dentro de mim, né? E que me faz trilhar hoje tenho cada vez mais certeza disso, de que essa infância maravilhosa que eu tive, muito digna da minha situação como cidadão do mundo, mas um cidadão africano, que me dá a base e sustentabilidade para fazer o que eu estou fazendo hoje como missão de vida. Que beleza, hein? Então, vamos para a segunda. E como foi sua chegada no Brasil? E aproveitando isso, teve uma passagem em Portugal que foi interessante. Queria que você pegasse o gancho também nessa história aí. Papai, depois de ficar alguns anos preparando o terreno para os filhos no Brasil, enquanto ele fazia o doutorado dele em antropologia e etnologia na USP, retornou, né, para pegar a gente. Por quê? Porque realmente não sabíamos o que ia acontecer, ou seja, eles como pais na época não sabiam o que ia acontecer, uma questão das dificuldades na época, e resolveram trazer a gente
o Brasil. Nessa trajetória nós passamos por Portugal, porque era um dos caminhos. E claro que aconteceram coisas engraçadas. Aconteceram coisas... eu tinha 10 anos. Bom, primeiro que eu achava que... Alguém contou uma história para mim que o avião era uma coisa muito sensível. Bom, um menino de 10 anos, eu fui dentro do avião achando que você não podia fazer nenhum tipo de movimento, inclusive eu bater o pé no chão, porque eu achava que o avião fosse explodir. Então eu fui tenso a viagem inteira. A viagem foi uma viagem tensa, porque eu achava, eu tinha certeza de que a qualquer momento, se eu fincasse o pé no chão, o avião ia explodir. Já começou por aí. Nós chegamos em Lisboa, onde a gente ia fazer uma passagem, né, para poder vir para o Brasil. Na época a empresa TAP teve uma greve e nós tivemos que ficar por conta disso mais uma semana. A empresa pagou uma semana de estadia. Estava papai e mais 4 crianças. Poxa vida, pessoal, eu vou falar a verdade para vocês. Eu me considero um vencedor, como minha família toda, porque a gente praticamente, quando a gente chegou, a gente não tinha nem... a gente veio de uma situação realmente na época muito difícil. Então a gente chegou em Portugal, em Lisboa, tinha o buffet. E a gente não sabia o que era aquilo. Era uma mesa, mas com a comida que não acabava. E aí o papai, muito sabiamente, muito do jeito que ele é sábio e tal, a gente não saía do buffet, porque a gente comia. Mas a gente comia porque, assim, a gente comia porque a comida estava lá e alguém repunha a comida. E para a gente, naquela situação, você come e a comida acaba. E a comida era rara, né? Então, enquanto a gente via a comida na frente, a gente não parava. Então, até o ponto de meu irmão comer. E chegou no quarto do hotel, pôs tudo para fora, porque assim, eu falei, não, gente, vocês podem ter calma, porque é assim mesmo, é um restaurante, então, mas para a gente era, né, era um paraíso. E essa foi a passagem em Portugal. Chegando no Brasil, vivemos várias coisas, mas o grande choque com o Brasil foi não só o choque cultural, mas foi aí que eu me deparei com o racismo. Aí que eu me deparei com a diferença que fazem entre grupos étnicos e que existiam pessoas privilegiadas e outras não. Então, tanto é que, enfim, se eu for estender, contar as histórias que eu vivi desde então, vai ser uma coisa impressionante. Mas, enfim, foi a primeira vez, em 80, nós chegamos em 80, onde na escola eu tive que aprender português, eu e meus irmãos, em 15 dias. Nós falamos francês, Swahili, Chiluba, Lingala. E, enfim, foi a primeira vez que eu ouvi o termo macaco sendo referido para uma pessoa. E eu lembro que eu cheguei e perguntei para o papai, papai, o que é macaco? Aí o papai explicou o que era macaco. E dali para frente, pessoal, o que eu posso dizer para vocês? A minha vida tem sido uma luta, não só a minha, em busca do respeito em relação à situação do negro, não só no Brasil, mas como no mundo, né? E isso me remete a uma frase muito sábia do Nelson Mandela, uma frase curta, mas de um gênio, que diz o seguinte: a luta, minha vida. Então, Colela, meu irmão, é isso que aconteceu. Bom, eu já tenho domínio do programa, eu sei que nós temos mais 2 minutinhos. O homem é ligeiro. Tá, e aí então vamos lá para começar a entrar um pouco na sua carreira artística. Uhum. Com quantos anos você decidiu entrar na carreira artística? Foi uma coisa repentina? Foi natural? Gente, desculpa ser sincero, eu já nasci artista, tá? Bem modesto. Eu nasci artista, por quê?
Porque papai fala que eu dançava desde os 5 anos de idade, e quando eu dançava as pessoas olhavam, você sabe disso, você é testemunha. Tinha concursos de dança onde eu levava todos os prêmios, a gente colocava um pano na cintura e dançava onde as pessoas grudavam dinheiro no nosso suor, é uma coisa muito cultural, vocês vão ver isso em várias culturas africanas, isso é muito comum. Enfim, a minha carreira artística começou ali e eu vou falar mais dela depois do intervalo, porque o nosso tempo, por enquanto, acabou. Porque, pelo que eu vi, nós vamos continuar essa conversa no segundo bloco.